amigos, já estamos de volta ao Vivo em Cores com o nosso Vida e Saúde. Hoje falando sobre saúde do nosso ouvido com o nosso médico otorrinolaringologista, o Dr. Guilherme Mangabeira, que aceitou o nosso convite, está dando uma aula de como a gente pode cuidar. Doutor, assim, vamos reforçar um pouquinho mais até mesmo para, né? Eu já ouvi, de repente, visitando as casas, assim, mães, assim, pedindo uma criança de 6, 7 anos, assim, olha, vai lá no banheiro, escova o dentinho. Perfeito. Ó, já limpou o teu ouvido? Né? Vai lá e limpa o ouvido. Ou seja, a própria mãe incentivando a criança a pegar uma haste, né, e limpar o ouvido. Ou seja, a criança não tem noção dos 2,5 centímetros, não tem noção da profundidade. Aí, ou seja, é uma criança fazendo isso. Aí dobra o perigo, doutor. Dobra. A gente costuma ver bastante em consultório lesão em conduto auditivo, eventualmente membrana timpânica, por trauma externo, seja por o haste flexível até outro objeto. Tampa de caneta, grampo. Entendi. Ou seja, você pode usar haste, você tem muita gente que usa na maquiagem, etc., para fazer contornos, etc. Pode usar em outras situações menos orelha. Na orelha não. Nada. Tá, tem problema, busca um médico. A mãe até pode falar para a criança fazer higiene na orelha, faz com o dedo, né, a toalha, fora, né? Pronto, sem nenhum limpar objeto. A sujeirinha externa, né? Nós temos 10 dedos, você pode escolher qual dedo. Então, olha, por favor, mamãe, papai, não faça essa imprudência, na verdade. Talvez, assim, não é má intenção, mas, assim, é falta de orientação, de informação. Aqui está um médico, ou seja, não coloque, porque é um universo desconhecido que pode prejudicar e trazer problemas, às vezes, irreversíveis, em situações assim. Eu citei, doutor, assim, o fone de ouvido. A gente preparou uma matéria, depois, assim, dessa matéria sobre o fone de ouvido, o doutor vai comentar. Vamos lá. Com que frequência você usa o fone de ouvido? Eu uso só para as corridas mesmo, não tenho o costume de usar assim o dia todo, é mais quando eu for fazer esporte. Certo. E você costuma ouvir com volume alto, médio ou aceitável? Médio, nem muito baixo, nem muito alto. E a academia acaba não usando porque já tem o som da própria academia, né? Então é só aqui mesmo. E você costuma limpar ele com frequência? Só um alquinho, nas pontas, sim. Com que frequência você costuma usar o fone de ouvido? Olha, praticamente todos os dias. Quando você usa? À noite, sempre à noite. Raramente pelas manhãs. Em que ocasião, assim? Geralmente você está descansando, você está indo para uma atividade física? Atividade física sempre, mas sempre à noite antes de dormir eu tenho o costume de usar os fones de ouvido. E você costuma limpar com frequência o fone? Não limpo os fones de ouvido. Nunca limpou? Olha, raramente. Não dá nem pra lembrar a última vez que eu limpei. Normalmente eu ouço mais quando eu tô fazendo atividade física, caminhada, correndo, alguma coisa assim. E qual é o volume que você costuma ouvir? Máximo, sempre. Normalmente é sempre no máximo, a não ser que eu só não ponho no máximo se eu tiver sem o fone, que aí eu consigo colocar numa altura boa que não fique incomodando ninguém, mas normalmente é no máximo mesmo. Com que frequência você usa o fone de ouvido? Sempre que eu venho treinar ou correr. E você costuma ouvir ele com volume muito alto? Qual o volume que você ouve, geralmente? Sempre que eu vou aumentar o volume, aí como eu deixo sempre no Bluetooth celular, aí aparece sempre assim, vai prejudicar a sua audição. Aí eu sempre confesso que eu sempre passo um pouco, eu nunca deixo no volume mínimo mesmo. Mas é um pouco, não deixo no máximo, né, porque prejudica, mas eu sempre passo do volume, assim, do limite. Tá certo. E você costuma fazer a limpeza do seu fone quando você usa? Confesso que não. Aí, doutor, só esta matéria o senhor já tem material para trabalhar o programa inteiro. Ou seja, a gente vê o volume, né? A gente viu limpeza, né? E o uso exagerado aí do fone. Então, agora a aula é sua. Vamos lá, sobre limpeza. Fone de ouvido, vamos começar com fone de ouvido. Não esqueça que fone de ouvido você está colocando dentro do conduto, então ele está próximo à membrana timpânica, então você está magnificando o som, o estímulo sonoro. Então, o fone de ouvido faz mal para a audição? Faz sim. Obviamente existe um limite, e esse limite depende do tempo e do ruído que você está escutando o som, independente de qual som que seja. Nós costumamos falar, porque isso varia de aparelho para aparelho, quanto de volume que você pode usar, mas vamos falar assim, no geral, é de 1/4 a 1/3 do volume.
Então, se vai até 10, você usa entre 3, 4 no máximo, não ultrapassar isso. Ultrapassou, já é um som alto. Nunca ultrapassa a metade para baixo? Metade já está alto. Ok, da metade provavelmente pra baixo. metade já tem um ruído acima de 70, 80 decibéis, que já é um som, 1, 2, 3 horas, já pode causar algum tipo de lesão. Entendi. Uma outra dica também, às vezes a pessoa fala assim, mas não tem um medidor, aqui os aparelhos mais antigos não tem como medir o volume. Então, orienta o seguinte, você tem que usar o fone de ouvido, você tem que escutar o som externo, então alguém falando próximo a você, e também quem está em volta não pode escutar o que você está escutando. Se alguém em volta de você escuta o seu som, é porque está alto. E se está alto, você tem que abaixar, já pode causar lesão auditiva. E você também tem que escutar o som do fone, mas também o som externo. Som externo, isso é super importante. Nós vemos muitas pessoas andando na rua, atravessando a rua com fone de ouvido. Isso causa acidente. Já é até proibido, inclusive, você dirigir com fone de ouvido. É proibido, porque isso tira a sua atenção. Ok. O cérebro, ele processa a audição, mas você escolhe o que você quer processar. Ok. O som é mais importante, então o que é externo e você Exato. dirigindo deixa de ser. Mas tem 2 orelhas. Nós temos 2 orelhas, verdade, mas temos um cérebro só. Exato, A gente escolhe o que quer ouvir. Entendi. E se o som está muito alto, esse som vai sobrepor ao som externo, a pessoa perde a atenção. Aí a gente falou também no tema aí, doutor, assim, limpeza do fone. Limpeza do fone. A orientação de fone de ouvido, como limpar, é passar um álcool, não muito, na ponta dele. O álcool ele tira a cera. Pode ver que fica um pouco de cera, e a gente sabe, cera é gordura. Como que a gente tira gordura? Com álcool. Então, um pouquinho de álcool, não muito. No fone e não jamais fone, na orelha. Nunca na orelha, é no fone. Orelha, nada, não coloca nada na orelha. Eu vou desinfectar, eu vou Não. assim, tirar a bactéria e coloco, não. Não. Lembra que a cera ela já impede o crescimento de bactéria, ela já está lá para isso, né? Então não precisamos adicionar, não. E o senhor trouxe também, doutor, uma imagem, não sei se para quem está em casa, né, dá para... Vamos colocar na tela essa imagem, assim que... É uma escala de ruído. É uma escala de ruído, doutor. Posso. Vamos até lá, ô Rogerinho, você dá licença aí para nós? Vamos voltar aqui. As câmeras se movimentam todas aqui, gente. Então, doutor, explica essa escala, eu gosto muito dessa escala, porque tudo que é desenho fica mais fácil para gravarmos. Como eu falei, quando eu estou sussurrando, falando baixo, o nível de ruído já é 30. Falar baixo já é 30. Isso já é 30 decibéis. Okay. Estamos aqui falando em 30 decibéis. Quem escuta bem vai entender muito bem. Cortador de grama, trânsito, algo que nós temos o dia inteiro envolvido. Trânsito, 88 decibéis. Neste nível de ruído, mais de 4 horas já causa lesão. Ou seja, quando você fala lesão, significa estar matando as células. Você causa danos nas células. Okay. Se for um dia, eu me expus a um dia, 5 horas por 88 decibéis. Houve dano, mas o dano, a princípio, ele é reversível. Então, daí no dia seguinte, a célula consegue voltar. O problema é se essa exposição for repetindo. 1, 2, 3, 4 vezes por semana. Isso que é trânsito, cortador de grama, etc, né? Secador de cabelo é alto, 91 decibéis. Está ali secando o cabelo e está do lado do teu ouvido aí, doutor. Exatamente. E está do lado da orelha. 91. Mas normalmente secador de cabelo, dificilmente alguém vai usar mais de 2 horas um secador de cabelo. Acho que não. Principalmente se tem a conta de energia, né? Também. A moto, 97 é alto o motor da moto. Em 40 minutos, em 97 decibéis, para ver a diferença. De 88, 4 horas, não muito, 88 para 97, de 4 horas foi para 40 minutos. Entra aqui os fones de ouvido. Olha aqui. 100 decibéis. Obviamente isso depende do volume que a pessoa está usando. Normalmente isso aí é aqueles volumes já mais próximos ao limite. 100 decibéis. 100 decibéis, você não pode usar 15 minutos para cima, já está causando lesão. Lesão. Já está vendo lesão. Ou seja, acima de 15 minutos, um fone de ouvido, uma certa altura, já está lesionando o seu ouvido. E aqui, decolagem de motor a jato, tiro, já é 140. Isso aí, basta já pode causar lesão. Tanto é que quem trabalha em aeroporto usa aqueles fones tipo concha, que obviamente ele reduz esse 140 para abaixo de 100.
todo mundo já participou disso de infância, doutor, assim, né? Tem umas pessoas que têm essas manias, etc., que não são tão cristãs, de chegar perto do ouvido da pessoa e dar um berro, né? É uma agressão, é uma violência tremenda ainda, doutor. Eventualmente pode causar lesão. Não raro, quando alguém dá o berro na orelha, outro fiquei com zumbido. Porque houve lesão. O zumbido é sinal de que houve uma lesão na audição. Provavelmente esse zumbido, depois de um tempo, se ninguém berrar outra vez na orelha dela, vai sumir. Ô, diretor, vamos tentar colocar no ar essa foto de novo, assim, para que as pessoas em casa possam tirar uma foto, né? Para você tirar uma foto. A gente vai colocar também no site, aqui no nosso site, enfim, tá no nosso programa, depois no YouTube. Mas assim, aproveite e tire uma foto aí desta escala para você ver assim, passar para frente, né, para os seus filhos, seus amigos, assim, né, doutor? Só para ilustrar, esses números aqui, não sei se eu expliquei, é a intensidade sonora, em decibel. Para ter uma ideia, a nossa audição é considerada normal até 25 decibéis. Então, se eu falar mais baixo, se eu escutar normal, todo mundo vai entender. Ou seja, então é até um pouco mais... Até um pouco menos. Menos aqui, mais baixo. 25 é o limiar normal. Obviamente tem pessoas com perda auditiva e também depende da frequência em que a gente está falando. Daqui para cima, doutor, isso aqui já é sinal de alerta, lesão à vista, doutor? Acima de 80, a gente costuma falar que já dá problema na auditivo, nas células. Ou seja, o linguajar nosso, bate-papo, a gente não fala tão baixo, etc. Assim, a gente está aqui, está nos 35, doutor, o que é? Sim, mais ou menos isso. Essa nossa, 30, 35 nosso aqui, decibéis. Se eu falar um pouco mais alto, vai para 40. Eu fico imaginando, assim, doutor, assim, as pessoas que lidam com o público, um professor, por exemplo, né? Sim. Na sala de aula, assim, que tem que não só prejudicar as cordas vocais, mas também... Né? Exato. Hoje em dia, alguns professores usam já o microfone, você pelo menos poupa a voz, aí só tem que adequar também o som. Ok. Mas assim, e essas baladas, doutor, assim, aproveitando, estamos aqui no... Grande problema, as baladas, Exato, né? ou seja... E a balada entra um outro problema, além do estímulo sonoro, a balada, se houver um consumo de energético ou bebida alcoólica, você está potencializando, porque o álcool e os energéticos são ricos em cafeína, é um neuroestimulante. Então, na verdade, você está piorando ainda mais essa perda auditiva, a lesão. Você está potencializando o dano. Ok. O álcool, que o som já alto nessa balada. O álcool, ele chega lá via circulação, ele chega dentro da orelha interna, o álcool causa problema auditivo, também tontura eventualmente, e a cafeína contida nos energéticos, que as pessoas tomam muito embaladas, também. Então, energético, bebida alcoólica, som alto é prato cheio para perda auditiva. Entendi. Vamos deixar, enquanto a gente vai para o nosso lugarzinho, deixa na tela aqui de novo, diretor, assim, para as pessoas, eu não consegui tirar a foto. Então, aproveita agora, tira essa foto aí das escalas numéricas, os valores, para você ver aí o que tem que se prevenir, o que você tem que evitar aí no seu dia a dia. Ô, doutor, então quer dizer que quando a gente começa a perder, não tem meio o que fazer, doutor? E o grande problema de perda auditiva por ruído, que hoje em dia é o que nos preocupa mais, porque é algo que dá para evitar. Perda auditiva pela idade não dá para evitar. Nós envelheceremos e vamos perder um pouco da audição. A perda por ruído, ela inicia-se em frequências mais altas, ou seja, nós não percebemos esse tipo de perda auditiva. Vai perceber quando já é um grau avançado. Então, por isso que batemos nessa tecla, o melhor tratamento é evitar, é o profilático, a forma mais barata, mais eficaz é evitar. Tá. Ô, doutor, essa escala de valores aí que o senhor colocou, né, de 30 e foi ali, por exemplo, como é que a gente pode fazer esse teste em casa? É o controle remoto da televisão? Ou seja, se eu coloco lá, no máximo, o máximo do controle remoto da televisão é o máximo da escala? Eu posso fazer essa, né? Não dá, porque depende do aparelho. Hoje em dia tem os home theater, depende do tamanho que você está, do ambiente. Okay. Você pode estar numa sala grande, obviamente salão, o som né? dissipa. Você está numa sala menor, o som ele tende a se concentrar. Então isso é muito variável. Normalmente, a mesma regra para o aparelho, para o fone de ouvido. Usa 1/3. Você coloca no máximo, vai até 100, as TVs vai até 100, você coloca até no 30. Mais do que isso já não é legal. Para ter também aquela concentração porque maior. Hoje em dia o pessoal faz muita coisa, então se regula tanto
no controle da TV quanto da antena, então aí fica até difícil, mas é 1/3 que a gente... O ouvido, doutor, o aparelho fonador aí, o ouvido, ele pode também sofrer outros tipos de danos, por exemplo, assim, pode, sei lá, eu vou exagerar, pode ter um câncer no ouvido, algum Existe né? câncer, não é comum nessa região, é incomum, mas existe. Existem alguns tumores que crescem no nervo auditivo, são os schwannomas, é raro, não é comum, tá? Mas existe, são bem comuns. Eu diria que das perdas auditivas as mais comuns que nós vemos em consultório, aí depende da faixa etária. No idoso é disparada a presbiacusia, que é a perda auditiva pela idade. Tá. Como é que é o nome? Presbiacusia. Presbiacusia. É presbia de envelhecimento. Ok. Né? E é uma coisa que não tem como evitar. Com presbiopia, que é o presbiopia, existem, né? Tá. Uma outra causa importante é algumas doenças, otites. A pessoa teve otite na infância, na juventude, ela se tornou crônica e causou essa perda auditiva. Algumas doenças do labirinto podem causar perda auditiva. Algumas medicações que a pessoa usa, anti-inflamatório, eventualmente alguns antibióticos, podem causar perda auditiva. E as perdas auditivas na infância, aí pode ser por infecção, por otites, que é comum também na infância, ou no recém-nascido são as adquiridas na gestação da mãe. Algumas infecções, toxoplasmose, rubéola, sarampo, cachumba eventualmente pode causar também na gestação a perda auditiva na infância. Entendi. Agora, o doutor, e tem muita gente assim que o uso de um aparelho, né, auditivo, né, é quando que é recomendado, doutor? Porque a gente vê também crianças que têm aparelhinho, doutor. Sim. Inclusive no teste da orelhinha, que eu falei que faz logo quando nasce, se já é detectado e comprovada a perda auditiva, é uma coisa que não tem como voltar, e ela ainda tem um pouco de audição viável, já vai para o aparelho auditivo. Crianças pequenas já podem e devem, aliás, usar o aparelho. Nós costumamos falar que a criança ela deve usar o aparelho auditivo antes dela mesma falar, antes de desenvolver a fala, para não retardar o desenvolvimento da fala dela. Para um não afetar o outro. Né? Agora, quando que nós indicamos, depende do problema que causou algumas doenças. Indicamos o aparelho auditivo. A presbiacusia, a perda auditiva do idoso, é aparelho auditivo. Não há outra forma de tratamento. Algumas infecções também. Se bem que algumas infecções existem a possibilidade de cirurgia, reconstituir a membrana timpânica, limpar aqui o osso que fica doente, também pode melhorar a audição. Crianças que nasceram já com alguma perda auditiva genética, algum gene defeituoso, também está indicado o aparelho auditivo. Se a perda for profunda, ou seja, quase que uma orelha não funcionante, já tem também próteses auditivas melhores. Não é já nem o aparelho auditivo, porque o aparelho auditivo é um amplificador. O aparelho fica aqui, e fica aqui atrás, o aparelhinho fica aqui atrás da orelha e o microfone fica aqui no conduto. A maioria dos aparelhos auditivos convencionais são isso. Então, implante coclear, quando a prótese auditiva não dá mais conta, porque a orelha ela já está quase que zerada, existe o implante coclear, que é uma cirurgia, onde o cirurgião coloca um eletrodo na cóclea, esse eletrodo tem um microfone que fica aqui na parte posterior da orelha, pequenininho, na criança. Aí depois uma fono ela ativa esse microfone e passa, esse implante é uma orelha da pessoa, substitui uma orelha. Okay. Os nossos ouvidos são sistemas assim independentes ou o que acontece com um vai afetar o outro? São independentes. Independentes. Porém, quando nós temos perda auditiva de um lado, alguns sintomas diferentes acontecem. Vou dar um exemplo. Por que nós temos duas orelhas? Todo mundo pergunta. Por quê? Para localizar. Nós vivemos muito bem com uma orelha. Então, se eu perder uma orelha aqui, eu vou conseguir conversar numa boa, desde que a outra esteja funcionando. Mas a localização, da onde vem o som, quando existem muitas pessoas falando, já vai ficar prejudicado. Então, em tese, elas são independentes, mas elas trabalham em conjunto. E quem faz isso é o próprio cérebro. Ou seja, elas não podem escutar uma orquestra que tem vários instrumentos, mas ela unifica o som. É como se a gente fizesse uma analogia com o som estéreo com o som mono. Né? Duas orelhas estéreo, uma orelha mono. Mas assim unifica, né? Exatamente, mas elas são independentes, elas não têm comunicação direta, as duas orelhas.
Aqui a pergunta da nossa amiga Regilda Silva Almeida, de Barra do Choça, na Bahia. Obrigado, dona Regilda, Deus abençoe a senhora. Que bom que a senhora está conosco, acompanhando, aprendendo, porque eu também estou aprendendo bastante aqui. Ela tem um problema de audição e tem que fazer, segundo ela, uma lavagem do ouvido. Sempre, né? Sempre. E ela quer saber se corre o risco de ela precisar usar um aparelho, né? Ou não, doutor, essa lavagem pode correr, pode complicar, né, doutor? É Regilda. Dona Regilda, é o seguinte, são dois problemas diferentes. A lavagem que está se referindo, eu imagino que seja acúmulo de cera. Quando ir no otorrino, é o otorrino que faz lavagem, tá? Não é na farmácia nem em casa. Quando entupir sua orelha, ele vai olhar e se for a cera, ele vai remover a cera através da lavagem ou outro método. Em relação a usar aparelho, é uma outra história. A cera não tem a ver com o uso do aparelho. Como que eu trato a cera, o excesso da cera? Tiro ela, acabou o problema. Mas eu fiz a lavagem e continuo escutando mal. Faça um exame de audição, veja se você tem algum outro problema auditivo. Audiometria. Audiometria. Que é um exame simples. Tá. A maioria dos consultórios de otorrino tem esse aparelho. Entendi. E aí já detecta a perda auditiva, vê a causa. Se a causa for algo que não volta mais, irreversível, é o uso do aparelho. Mas próximo bloco você vai responder. Mas doutor, assim, eu sinto que eu tenho muita cera, etc. Minha cera está endurecida, então eu vou na farmácia, compro um remedinho que eu pingo no ouvido, ele amolece a cera. Aí eu uso uma haste, né, e eu vou limpar. Posso? Não. Próximo bloco a gente vai saber isso e muito mais. Portanto, nem pense em trocar de canal, a gente volta já só para você.